Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que estejamos hoje todos unidos por esta força espiritual que nos traz esta força, para falar boa noite. E não só para falar boa noite, para estarmos aqui também presentes, nos ajudando uns aos outros, porque isso que importa, não é? Que somos sozinhos, somos nada. Unidos somos melhores. Que estaremos fazendo aqui hoje, na Casa de Caridade, buscando auxílio para nós, para os nossos familiares, para nós amigos que aqui estamos em conjunto, darmos oportunidade para aquelas pessoas trabalharem, dar oportunidade para as pessoas falarem, dar oportunidade para as pessoas agirem. Isso é importante em nossas vidas, isso é importante na Casa Espírita, é importante no nosso lar, isso é importante em todos os lugares que estivermos convivendo. Vamos ouvir mais e falar menos. Porque quando a gente ouve mais, a gente começa a assimilar e ver as outras pessoas que estão à nossa volta de forma diferente. Não vamos mais olhar com tanto julgamento, vamos olhar com um pouquinho mais de amor, como Jesus nos ensinou. Vamos entender a profundidade, as causas que trazem os desequilíbrios, as irritações. E quem somos nós, para julgarmos alguém? Quem somos nós? Quem somos nós na fila do pão? Não é isso? Quem somos? Que nós vamos atirar a pedra no telhado do vizinho, essa nossa é de vidro. É de um vidrinho bem frágil, viu, gente? Está bem fácil para quebrar, já está rachado. Então, vamos tomar esse cuidado para que a gente continue vivendo em Jesus, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele nos levará ao Pai. Só Ele nos fará realmente modificado. E hoje a gente tem a graça de estar aqui com a equipe maravilhosa divina de nosso amigo querido José de Mococa, comandante da Esquadra Espiritual, protetor desta casa, como diz os Espíritos, um grande anjo, que trabalha para todos nós. E nós que aqui estamos somos servidores, que somos influenciados, somos inspirados, Tem equipe espiritual e a equipe material. A equipe material somos nós que a gente serve a equipe espiritual, não é isso? E hoje a nossa irmãzinha Maria da Graça vai nos falar sobre o Evangelho, não é isso? Fique à vontade, é nós de Deus, bom trabalho para você, boas inspirações. Boa noite a vocês. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nessa noite e que nós possamos na noite de hoje estudar um pouquinho juntos. Porque quando nós estamos aqui na frente, nós passamos a mensagem, mas estamos estudando todo mundo junto. Eu vou falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, mas desse capítulo, mas eu vou na segunda lição, que é dar a César o que é de César. Pela interpretação do Evangelho, pelo estudo que nós fazemos. O Evangelho de Mateus nos narra que Jesus foi procurado pelos fariseus juntamente com os herodianos. Quem eram os herodianos? É uma seita de apoiadores da dinastia de Herodes. E eles se opunham a Jesus na Galileia e em Jerusalém. As pessoas, essas pessoas, eles tinham por hábito, tentar Jesus, para que ele caísse em ciladas, para que pudessem eles fazer com que Jesus, através das respostas que ele dava, pregar algumas peças para ele, para ver se ele caía muitas vezes em contradição. Mas, e eles eram
aqueles espíritos bajuladores, porque eles eram se diziam os doutores, né? Então, como eles gostavam de bajular Jesus, eles chegaram e disseram: mestre, sabemos que é verdadeiro, que nos ensina coisas que nos levam ao caminho de Deus. Então, diga-nos alguma coisa a respeito do assunto. Então vejamos primeiro, como nos narra o Evangelho, aí é uma bajulação com Jesus. Primeiro, nós temos que analisar que aí é uma passagem do Evangelho que nós podemos trazer para os dias de hoje. Aliás, o Evangelho de Jesus não é só há 2000 anos atrás, é para os dias de hoje, depende da nossa interpretação. Então vejamos, primeiro vem a bajulação. A pessoa se aproxima bajulando, né? Para depois envolver o indivíduo com essa bajulação e faz com que esse indivíduo se deixe levar por uma série de coisas e muitas vezes comete erros. Então veja bem, ali está a primeira lição de Jesus. Então diz: precisamos muitas vezes tomar cuidado com pessoas que são bajuladoras, porque nós precisamos de pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, que dizem coisas a nosso respeito, mas que sejam reais. Não que venha com bajulações e depois atacam, né? Isso a gente vê muito nas empresas, né? A gente vê muito nos dias de hoje, nos locais, às vezes, onde a gente vai, no trabalho, às vezes até na rua, ou até os vizinhos, entendeu? Então são pessoas que nos bajulam para depois começarem a agir, né? Muitos déspotas se perdem, muitos governos caem, porque se cercam de bajuladores. E muitas vezes, estes que buscam somente nos bajular, eles têm as artimanhas para nos envolver, né? Para falar somente aquilo que realmente nós gostaríamos de ouvir. O ser humano é muito vaidoso. E é com esta vaidade que o bajulador vem trabalhar, aproximando-se com toda a sua reverência, com toda a sua persuasão, para depois ir ganhando terreno. O bajulador vai ganhando terreno. Aí ele coloca, muitas vezes, as pessoas em determinadas situações difíceis. Nós vemos nas empresas, às vezes as pessoas bajulam e depois, por trás, falam para o chefe aquilo que realmente desejam, e com essas bajulações, muitas vezes, muitas pessoas perdem até o emprego.
E essas pessoas nem imaginam o que elas estão fazendo para si mesmas, né? Então, nessa passagem do Evangelho, está aqui, quem quiser, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele diz assim: então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que é verdadeiro, e não te dá de ninguém, porque não levas em conta as pessoas dos homens. Dize-nos, qual é o teu parecer? Entendeu? Agora, bajular o Cristo é perca de tempo, porque ele tinha uma visão muito maior do que nós, seres humanos. Ele tinha uma visão do todo. Então ele sabia perfeitamente aqueles que eram para ele verdadeiros ou não. Então qualquer tipo de pretensão mal intencionada para com Cristo é próprio de uma mente infantil, de uma mente atrofiada, própria de nós, muitas vezes de nós, seres humanos, que habitamos o planeta Terra. E naquela época não era diferente. E os fariseus e os herodianos achavam que poderiam fazer uma pergunta a Jesus, para colocá-lo em qualquer tipo de dificuldade. Uma pergunta difícil de ser respondida. E a pergunta que se sucedeu à bajulação foi a seguinte: é lícito pagar o imposto, o tributo a César? Jesus respondeu: por que me tentais, hipócritas? Veja aí, eles vão articulando devagarzinho para tentar pegar Jesus. Foi uma pergunta maldosa, pois na realidade não desejavam saber se deveriam ou não pagar o tributo. E sim, desejavam que Jesus se comprometesse. Se Jesus fosse preso às coisas terrenas, ao terra a terra, como nós humanos ainda nos encontramos, não veria uma terceira alternativa. Se ele fosse preso desta forma pelas ideias, ele não teria uma terceira alternativa. Ele só teria duas respostas a dar. Deve-se pagar o tributo a César ou não deve pagar. Mas nós, humanos, nós somos assim: paga ou não paga? Nós somos a favor ou somos contra? Essa é a nossa questão. Se Pedro nos perguntasse. Porque nós somos ainda presos ao dualismo. Entendeu? E o objetivo de Jesus nada tinha a ver com cobrar impostos. Ele não queria saber de impostos. Não era a missão dele. Não era o objetivo dele. Ainda assim, porém, sabendo da maldade que habitava no coração daqueles homens, ele deveria dar uma resposta. Pois a resposta seria um ensinamento para
toda a humanidade, que ficaria gravado para nós. E então Jesus busca uma alternativa inteligente, uma muito à frente daquela pretensão que eles queriam. E Jesus diz: eu não desejo falar disso, contanto, já que insistem, dá-me aqui a moeda. E os fariseus lhe apresentaram a moeda. E nós sabemos que a moeda, ela traz uma efígie até nos dias de hoje. Se nós olharmos a nossa moeda, nós vemos ali uma efígie. E naquela época também, visto que naquela época a Palestina achava-se dominada pelos romanos, e que tal efígie trazia presente naquela moeda do tributo a imagem de César. Veja bem, ele analisou bem o que ele ia dizer, porque dependendo do que ele ia dizer, ele estaria se comprometendo com os romanos e com outros, porque ali seria um problema sério. E ele pergunta: de quem é o rosto presente na moeda? E os fariseus respondem: é de César. Veja que ao dar uma resposta, simplesmente troca o verbo. Ele não responde se é necessário pagar ou não. Ele assim diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Muito inteligente. Desta forma, ele sai daquele verbo pagar. Ele jogou para os fariseus novamente. Se é César, então devolve a ele. Ponto. Desta forma, Jesus quis nos ensinar que há coisas que são do mundo, deste mundo em que nós estamos vivendo. E se vivemos neste mundo material, é porque simplesmente a nossa condição de evolução espiritual carece de um mundo material propício para as nossas condições em que nos encontramos. A nossa vibração de pensamento não poderia se manifestar no outro mundo. Por isso é que nós estamos no lugar certo, vivendo no lugar correto. Às vezes dizemos: o mundo está grosseiro, violento, difícil, o mundo está um caos. Tá, realmente. Mas se nós estamos aqui, é porque nós merecemos. Simples assim. Somos, por vezes, muito compreensivos conosco mesmos e severos para com os outros, crendo que merecemos viver que não merecemos viver nesse mundo. Nós nos julgamos muito melhores do que de fato somos. E muitos
superiores ao mundo em que vivemos. E às vezes nós, por esta condição que nós nos achamos sermos superiores em tudo, sermos já um espírito já evoluído, então nós dizemos que o outro é grosseiro, que o outro é transtornado, que o outro é perturbado. Mas eu não sou. É isso que a gente pensa. Entendeu? Quando nós pensamos desta forma, não temos a dimensão, nós não temos a dimensão exata do que representa a nossa existência. Nós não temos essa dimensão. Porque nós achamos superiores aos outros? Não. Então Jesus nos mostra com clareza: o mundo material existe, que temos que viver nele, convivendo com seres humanos materiais, neste corpo de matéria, lidando com as obrigações que esse mundo nos impõe. Uma delas é pagar o imposto. Nós não gostamos, de jeito nenhum. Tem aqueles que declaram imposto, fazem as suas falcatruas para que não possa ser pego nem pelo leão, mas às vezes o leão pega, né? Então a gente acha que nós temos que fazer estas coisas. Mas, infelizmente, são muitos no nosso país. Nós temos muitos impostos no nosso país. E surrupiados por pessoas desonestas. O que é uma tristeza. Mas que também faz parte deste mundo. Um sinal de que temos ainda dentro de nós a corrupção como algo a ser vencido. Não só na política, mas ainda dentro de nós, os nossos valores. E temos que viver nesse mundo. Jesus diz que sim. Não é isso? E Jesus diz ainda: dai a César o que é de César. Dai ao mundo o que é do mundo. E muitas vezes, o que nós damos ao mundo nem sequer é nosso. Não é nosso de fato. É algo apenas que nós detemos transitoriamente. Nessa passagem, o imposto representa tudo o que diz respeito ao mundo material. As obrigações que temos para com esse mundo. Temos de trabalhar para não sermos pesados a ninguém.
conviver com as pessoas, temos que cumprir regras, sim. Temos que ter disciplina, sim, em tudo aquilo que fazemos. Porque se nós não tivermos disciplina, nós não caminharemos em busca da nossa evolução. Se nós tivermos que ser jurados quando convocados pela justiça, vamos lá. É nossa obrigação. Se nós temos que votar nas eleições, que muitas vezes as pessoas não gostam de ir, é nossa obrigação. São deveres impostos a nós, são deveres cívicos. Lutar pela nossa nação, lutar pelo país onde estamos encarnados, é nossa obrigação. Lutar para termos um lugar melhor nesse país, para que nós possamos realmente levantar a bandeira, não só brasileira, mas a bandeira de Ismael, é nosso dever cívico, é nossa obrigação. E não empurrarmos para que o outro faça. Faz você, você vai, você luta, eu não, vou ficar em casa assistindo TV. Ora, eu quero um país melhor, para quem? Será que é só para os meus filhos? Para os meus netos? Não, é para todos os brasileiros, para todo mundo que vive nesta nação, porque esta nação é o país escolhido por Jesus, gente. Jesus escolheu esta nação e nós estamos negando o trabalho cívico de manter a nossa nação. Vamos deixar que Ismael faça parte dele sozinho, junto com outros grandes avatares, e vamos ficar em casa sentados e depois vamos dizer: olha, o Brasil está um caos, o Brasil não adianta. Então vamos pensar seriamente nos compromissos que nós temos para com a nossa pátria e para conosco mesmo. Então Jesus, naquele encontro com aqueles que queriam colocá-lo em dificuldade, nos deu uma mensagem. Nem mesmo usando o verbo pagar, com toda a sua sublimidade, ele diz: dai a César. Nada do que se tem, nada do que nós temos é nosso. De fato, não é. E ele faz, Jesus ainda faz um contraponto. Essa é a realidade do mundo material. Essa é a nossa realidade. Não adianta nós pensarmos que nós vamos desencarnar e vamos ser aqueles espíritos evoluídos, de luz, trazendo as mensagens aqui, se nós não fizermos a nossa parte. Nesse mundo nós vivemos e não podemos, a pretexto de evoluir, nos isolar do mundo material, da parte material, de nossas obrigações.
os deveres e as obrigações materiais devem ser cumpridos. É o que nos diz o Evangelho. Não são minhas palavras. Vocês abram o Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Mateus, capítulo 11, versículo de 15 a 22, e vocês vão ver as palavras de Jesus. Eu só estou extrapolando. Porém, ele complementa dizendo, para dar a Deus o que é de Deus. Ele faz uma distinção dos deveres materiais e dos deveres espirituais. Obrigações que deverão ser cumpridas. Existem pessoas que têm usado dessa expressão para explorar as outras, como se de fato nós tenhamos algo a dar a Deus, sendo que Jesus mesmo nos recomendou a não amontoar tesouros na terra, que a traça corrói. Então, por que Deus, que é o Ser Supremo, iria amontoar tesouros também? Por quê? Existe muita dificuldade em entender profundamente o que essa expressão quer dizer, sem seguir a ideologia de muitos teólogos. Com muito respeito, gente, a outras crenças e religiões, mas o Espiritismo representa um grande ponto de libertação para nós, nos ensinando muito a respeito de Deus, falando muito pouco, quando no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta de Kardec aos Espíritos, ele diz: o que é Deus? Kardec pergunta. E os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porém, não temos condições de saber ainda a profundidade de todas as questões de Deus. Como podemos, então, querer conhecer de fato quem é Deus ou o que é Deus, se não conhecemos a nós mesmos? O grande desafio é conhecermos a nós mesmos, pois nós não nos conhecemos com profundidade. Por isso que vira e mexe, estamos arrependidos com algo que fazemos. E fica aquele remorso corroendo no peito, né? E a gente fala assim: eu não podia ter feito isso. Podia sim. Podia. Tanto podia que fez. Devemos olhar para essa experiência como algo a ser evitado. Mas muito, pois nós não nos conhecemos. Ainda antes da vinda do Cristo, um grande filósofo
Sócrates nos disse: conhece-te a ti mesmo. Quando conhecermos a nós, estaremos conhecendo a Deus. E Jesus disse: vós sois deuses. Se nós somos deuses, criados à imagem e semelhança de Deus, quando eu falo imagem e semelhança em virtualidade, virtudes, não em configuração humana. Sabemos também que trazemos em nós todos esses atributos, que é a herança que nós herdamos de Deus. Essa é a herança. E muitas vezes nós não conhecemos isso como deveríamos conhecer. Porque se nós trazemos esses atributos dentro de nós, nós temos que trabalhar para que esses atributos possam se modificar, vindo à tona, combatendo as inferioridades que nós trazemos ainda dentro da nossa alma. Muitas vezes nos perguntam: quem é você? E nós começamos a tecer um currículo sobre o que fazemos na nossa vida, sobre a nossa personagem nesse mundo transitoriamente. Eu sou fulano de tal, sou formada na faculdade tal, na matéria tal, eu faço isso, trabalho na empresa tal, tenho isso, tenho aquilo, tenho uma casa, tenho um carro, tenho uma esposa, tenho uma família, tenho filhos. Então nós traçamos o nosso currículo quando alguém nos pergunta. Mas nós achamos que nós somos donos, muito donos nesse mundo, do nosso carro, da nossa casa, dos nossos filhos, até mesmo dos companheiros da casa espírita. Nós achamos que nós somos donos deles e comandamos. Mas nós não somos donos de nada, de nada, de nada. Aqui na Terra, nós somos usuários temporários, a título precário. Aquele que dá e que toma o que quiser na hora que ele quer, sem dever nenhuma explicação, simples assim. Quando nós percebemos, nós chegamos nesse mundo. E quando nós menos percebemos, já fomos. Então nós somos donos do quê? Quando, contudo, somos questionados a falar dos outros, do próximo, então nós buscamos todas as características necessárias que nós estamos arquivadas aqui na nossa memória. Nós rotulamos as pessoas, né? Com uma série de palavras e começamos a julgá-las também.
mas não somos capazes de fazer isso com nós mesmos. Quem de nós consegue analisar os nossos defeitos e as nossas qualidades? Ou seja, conhecemos muito mais o outro do que nós mesmos. Visto que a nossa missão evolutiva aqui na Terra é conhecer mais a nós mesmos. É dar a Deus o que é de Deus. É procurar transformar aquilo que de fato é necessário transformar em nossa vida. Em nossa vida, não na vida do outro. Não devemos esperar o desencarne para valorizar a vida espiritual. Vamos valorizá-la enquanto nós estamos aqui. Devemos aprender a distinguir quem nós somos daquilo que representa aquilo que transitoriamente está à nossa mão, para que a nossa vida aqui na Terra tenha um sentido. Que às vezes a gente vem, vai, vem e não analisa as nossas atitudes, a nossa vida, o nosso lar, o nosso trabalho. Nós não fazemos isso. Então nós temos que começar. Esse trecho do Evangelho é maravilhoso quando nós começamos a analisar. Ele é sublime. Em poucas palavras, o que Jesus disse. Em síntese, ele disse ele nos deixou grandes lições. Para que não nos percamos diante dessa tentação que existe na vida física. Há de crer que somos apenas o corpo material. Nós devemos valorizar mais a vida, cuidar mais da vida, da nossa. Entendeu? Portanto, Jesus nos deixou bem claro, embora tenhamos levado muito tempo para entender, sequer uma pequena parcela, a mensagem que ele quis passar, quando disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Daqui a muitas centenas de anos, nossa compreensão sobre esta passagem será ainda maior, tenho certeza, porque a nossa evolução vai no infinito. Portanto, após a resposta de Jesus, tanto fariseus quanto herodianos foram embora, só na resposta dele. E eu tenho aqui comigo que Jesus, isso não está no Evangelho, falou comigo, tá? Eu tenho aqui comigo que Jesus, ele trazia aquele magnetismo tão sublime que só a presença dele e uma pequena palavra, as pessoas iam embora. Não precisava muito mais. Já se sentia envergonhado. Tanto é que eles foram embora e nós lembramos daquela passagem.
daquelas pessoas quando iriam apedrejar a mulher adúltera, também foram embora, como os fariseus, e deixaram o local quando Jesus disse: quem nunca tiver pecado por ato, pensamento ou palavra, que atire a primeira pedra. Como já dito, muitas pessoas se utilizam de passagens do Evangelho para criar fanatismo religioso e implantar dogmas irracionais para tentar definir Deus a partir de um elemento humano, quando nós sabemos que Deus está no todo desse universo infinito. Muitas vezes dando a Deus alguns sentimentos humanos negativos e muito potencializados também. Um Deus vaidoso, um Deus raivoso, um Deus severo que pune, um Deus egóico, um Deus que constrói palácios suntuosos, ou ainda entidades religiosas que constroem em nome de Deus, sem buscar ser um elemento de transformação e de mudança na vista do ser humano. Pois ajudar o próximo no processo de transformação é a maior forma de amor. E que, na verdade, não conseguimos transformar ninguém. As pessoas se transformam por si só. O que nós podemos é levar a mensagem e auxiliar, mas a transformação depende de cada um. A caridade da palavra, do verbo, é a maior caridade que há. O alimento material é muito importante. Isso não há o que negar. Mas o alimento da alma você fornece uma vez. E a própria pessoa é capaz de passar esse conhecimento, de fazer esse alimento multiplicar. Como quando Jesus disse àquela mulher que fora buscar água no poço: quem beber da água que eu ofereço, jamais terá sede. É desses valores que precisamos nos inteirar, para que nossa vida fique mais leve e mais tranquila de ser vivida, de meio às tribulações que o mundo vive. Tendo esse valor implantado em nosso coração, temos condição de viver com muito mais equilíbrio e serenidade. Quanto mais fazemos isso, menos teremos a sensação de que somos donos de alguma coisa. Há aqueles que dizem: eu sou dono, pelo menos, do meu corpo. Sinto muito em decepcionar, mas nem dele. O que sobra então? Nós, espírito, individualidade. Aí é que está. Quem é você? Quem
somos nós? Quem sou eu? E o Espiritismo vem ajudar a encontrar essa resposta. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Por que sofremos? Para onde vamos? São indagações de cunho filosófico. Resposta que Ele nos dá, que Ele nos ajuda a encontrar em cada um, a compreender a seu tempo e a sua maneira, ao seu ritmo. Dar a Deus o que é de Deus também significa a commiseração, a compaixão. Dar a Deus é dar a si a imagem de Deus. Dar ao próximo, ao teu próximo, e pela física quântica, mais do que teu próximo, ele é parte de você próprio. Não tem essa que você é você e ele é ele. Tanto somos um, por isso é que Jesus falou: eu e o Pai somos um. Jesus entendeu tudo isso e nos transmitiu. E muitas vezes pensamos que o próximo, cada vez, quando eu ajudo ou quando eu não ajudo, porque quando eu não ajudo o próximo, eu não me ajudo. Então vamos lembrar das palavras de Jesus. Vem todas as pessoas, que é o amor pleno que Ele veio nos ensinar. Por isso é que Jesus é quem é. Jesus é quem é. Porque Ele vê em todas as pessoas, em todos nós, o amor pleno que Ele veio nos transmitir. Muita paz.